A planta antiga que está voltando às fazendas. Você já ouviu falar de uma planta que nossos avós cultivavam, mas que quase desapareceu das fazendas? Pois é, ela está voltando com força. Essa planta é a mandioca, também conhecida como aipim ou macaxeira em algumas regiões do Brasil. Pode parecer estranho, afinal, ela nunca sumiu completamente das mesas dos brasileiros, mas agora os agricultores estão plantando mais dela por vários motivos. Vamos entender por quê. Primeiro, é importante saber que a mandioca é uma planta resistente. Ela cresce bem em solos pobres, onde outras culturas, como o milho ou a soja, teriam dificuldade. Imagine uma terra seca, com pouca chuva e poucos nutrientes. A maioria das plantas morreria ou cresceria muito pouco. Mas a mandioca consegue se desenvolver mesmo assim. Isso é ótimo para os agricultores, especialmente aqueles que não têm condições de investir muito em adubo ou irrigação. Outra vantagem da mandioca é que ela não precisa de muitos cuidados. Diferente de uma horta de alface, que precisa ser regada todos os dias e protegida de pragas, a mandioca é mais independente. Depois de plantada, ela cresce sozinha, sem precisar de muita atenção. Isso economiza tempo e dinheiro para quem trabalha na roça. É como se fosse uma planta fácil de criar, que não dá trabalho. Além disso, a mandioca é versátil. Você já comeu farinha de mandioca? Ou talvez um delicioso purê de aipim? Pois é, essa planta pode ser usada de várias formas na cozinha. A farinha é um exemplo clássico. Ela é feita da raiz da mandioca e é usada em pratos como a farofa, o pirão e até em bolos. Em algumas regiões, a mandioca é cozida e servida como acompanhamento, substituindo a batata. E não para por aí, a fécula da mandioca, conhecida como polvilho, é usada para fazer pães de queijo, tapioca e biscoitos. Mas não é só na comida que a mandioca é útil. Ela também serve para fazer ração animal. Os restos da planta, como as folhas e os talos, podem ser usados para alimentar bois, porcos e galinhas. Isso ajuda os agricultores a economizar, já que não precisam comprar ração industrializada. É como se a mandioca fosse uma planta completa, que serve para várias coisas. Agora, você deve estar se perguntando, se a mandioca é tão boa, por que ela quase desapareceu das fazendas? A resposta é simples: o mercado. Durante muitos anos, outras culturas, como a soja e o milho, ganharam mais destaque porque eram mais lucrativas. Os agricultores passaram a plantar essas culturas para vender para indústrias e exportar para outros países. A mandioca ficou um pouco de lado, plantada apenas para consumo próprio ou em pequenas quantidades. Mas isso está mudando. Nos últimos anos, a mandioca voltou a ser valorizada. Um dos motivos é a crise climática. Com as mudanças no clima, algumas regiões estão enfrentando secas mais longas ou chuvas muito fortes. A mandioca, por ser resistente, se adapta melhor a essas condições do que outras plantas. É como se ela fosse uma sobrevivente, capaz de aguentar situações difíceis. Outro motivo é a busca por alimentos mais saudáveis. Muitas pessoas estão deixando de lado produtos industrializados e procurando alimentos naturais. A mandioca é uma ótima opção, pois é rica em carboidratos, fibras e alguns nutrientes importantes, como o potássio e a vitamina C. Ela também é livre de glúten, o que a torna uma boa escolha para quem tem restrições alimentares. Além disso, a mandioca está ganhando espaço na indústria. Hoje, ela é usada para fazer bioplásticos, combustíveis e até cosméticos. Isso abriu novas oportunidades de mercado para os agricultores. Por exemplo, uma fazenda que antes plantava mandioca apenas para vender a raiz fresca agora pode vender também para fábricas que produzem etanol ou embalagens ecológicas. Para você ter uma ideia de como a mandioca está voltando com tudo, vamos falar de números. No Brasil, a produção de mandioca cresceu nos últimos anos. Em 2020, o país produziu cerca de 18 milhões de toneladas dessa raiz. Parece muito, não é? Mas em 2010, a produção era menor, cerca de 15 milhões de toneladas. Isso mostra que, em apenas 10 anos, a quantidade de mandioca plantada aumentou bastante. Outro dado interessante é que a mandioca é cultivada em quase todos os estados brasileiros.
Os maiores produtores são o Pará, a Bahia e o Paraná. Mas até em lugares como São Paulo e Minas Gerais, onde antes se plantava mais cana-de-açúcar ou café, a mandioca está voltando a ser uma opção viável. Agora, imagine uma família que vive no interior do Nordeste. Eles têm um pedaço de terra pequeno e não chove muito na região. Plantar milho ou feijão pode ser arriscado, porque se não chover, a plantação pode se perder. Mas se eles plantarem mandioca, as chances de colher algo são maiores. Mesmo que a chuva seja pouca, a mandioca consegue crescer e dar raízes boas para consumo. Isso garante comida na mesa e até uma renda extra, se eles venderem o excedente na feira. Outro exemplo é o de uma cooperativa de agricultores no Paraná. Eles perceberam que podiam ganhar mais dinheiro plantando mandioca do que soja. Isso porque a mandioca exige menos investimento em insumos, como adubo e agrotóxicos. Além disso, eles conseguiram vender a produção para uma fábrica de farinha, que paga um preço justo. Com isso, eles melhoraram de vida e ainda ajudaram a comunidade, gerando empregos na região. Mas nem tudo são flores. A mandioca também tem seus desafios. Um deles é a doença da mandioca, causada por vírus e bactérias. Essa doença pode acabar com uma plantação inteira se não for controlada. Por isso, os agricultores precisam ficar atentos e usar técnicas simples, como plantar mudas saudáveis e evitar o acúmulo de água na terra. Outro desafio é a mão de obra. Colher mandioca dá trabalho, porque as raízes ficam enterradas e precisam ser arrancadas uma a uma. Em grandes plantações, isso pode ser cansativo e demorado. Mas muitos agricultores estão encontrando soluções, como usar máquinas para ajudar na colheita ou trabalhar em grupo, dividindo as tarefas. Apesar desses desafios, a mandioca está se mostrando uma ótima opção para quem vive no campo. Ela é resistente, versátil e pode ser usada de várias formas. Além disso, ela ajuda a garantir comida na mesa e renda para as famílias. Não é à toa que essa planta antiga está voltando com tudo para as fazendas brasileiras. Para resumir, a mandioca é uma planta que nossos avós conheciam bem e que agora está sendo redescoberta pelos agricultores. Ela cresce em solos pobres, não precisa de muitos cuidados e pode ser usada na comida, na ração animal e até na indústria. Com as mudanças no clima e a busca por alimentos mais saudáveis, a mandioca se tornou uma alternativa inteligente e lucrativa. Ela não é perfeita, mas é uma ótima opção para quem quer plantar algo que dê resultado com menos trabalho e mais segurança. Então, da próxima vez que você comer uma farofa ou um pão de queijo, lembre-se, essa planta antiga está ajudando muitas famílias a viver melhor e a enfrentar os desafios do campo. E quem sabe, no futuro, ela não se torne ainda mais importante para a agricultura brasileira. A mandioca também é uma grande aliada para quem quer diversificar a produção na fazenda. Muitos agricultores estão plantando mandioca junto com outras culturas, como o milho ou feijão, para aproveitar melhor a terra. Por exemplo, enquanto o milho cresce rápido e pode ser colhido em poucos meses, a mandioca fica mais tempo no solo, dando uma segunda renda no mesmo espaço. Isso é ótimo para quem tem pouco terreno ou quer aumentar os ganhos sem gastar mais. Outra vantagem é que a mandioca não exige máquinas caras nem adubos sofisticados. Ela se dá bem até em terras que já foram usadas por muito tempo e estão cansadas. Em regiões onde a seca é comum, como no Nordeste, ela sobrevive melhor do que outras plantas, porque suas raízes armazenam água. Isso significa menos risco de perder a lavoura por falta de chuva, algo que preocupa muitos produtores. Além disso, a mandioca está ganhando espaço fora da cozinha. A indústria usa o amido dela para fazer plásticos biodegradáveis, papel e até cosméticos. Isso abre novas oportunidades para os agricultores venderem a produção por um preço melhor. Por exemplo, uma cooperativa no Paraná começou a vender mandioca para uma fábrica de embalagens ecológicas, e os produtores conseguiram dobrar o lucro em comparação com a venda para alimentação. Mas nem tudo é fácil. A mandioca demora entre 1 e 2 anos para ser colhida, e isso pode ser um problema para quem precisa de dinheiro rápido. Também é preciso tomar cuidado com pragas, como a broca da mandioca, que pode estragar a plantação se não for controlada. Porém, com um pouco de planejamento e técnicas simples, como a rotação de culturas, esses desafios podem ser superados.
O mais interessante é que a mandioca está voltando não só por ser resistente, mas porque as pessoas estão redescobrindo seu valor. Antes, muitos achavam que ela era comida de pobre, mas hoje chefes de cozinha e nutricionistas destacam seus benefícios. Ela é rica em carboidratos, tem pouca gordura e é livre de glúten, o que a torna uma opção saudável para quem tem restrições alimentares. No campo, a mandioca está ajudando a manter as famílias na zona rural. Com a crise econômica e a concorrência com grandes produtores, muitos pequenos agricultores estavam desistindo da lavoura. Mas quem apostou na mandioca conseguiu se manter, porque ela exige menos investimento e tem mercado garantido. Em Minas Gerais, por exemplo, uma comunidade que antes plantava só café passou a cultivar mandioca e hoje vende farinha e tapioca para cidades vizinhas, melhorando a renda de todos. O futuro da mandioca no Brasil parece promissor. Com o aumento dos preços dos alimentos e a busca por alternativas mais sustentáveis, ela pode se tornar ainda mais importante. E o melhor, ela não é uma novidade cara ou complicada, mas uma solução antiga que se adapta aos novos tempos. Quem planta mandioca hoje está investindo em uma cultura que já alimentou gerações e agora pode ajudar a alimentar o futuro. A mandioca é uma planta que não pede muito para crescer. Ela se dá bem em solos pobres, onde outras culturas não vingariam, e resiste até mesmo em épocas de seca. Isso faz dela uma ótima opção para quem tem pouca terra ou vive em regiões com clima difícil. No Nordeste, por exemplo, muitos agricultores familiares plantam mandioca em pequenos pedaços de chão, ao lado de outras culturas como feijão e milho. Mesmo com pouca água, ela consegue produzir raízes que alimentam a família e ainda sobram para vender. Outra vantagem é que a mandioca pode ser usada de muitas formas. As raízes são cozidas, fritas ou transformadas em farinha, tapioca, polvilho e até mesmo em ração para animais. No Pará, é comum ver famílias produzindo farinha em casa, em pequenos fornos de barro, e vendendo o produto nas feiras locais. Já no interior de São Paulo, algumas fábricas compram mandioca para fazer amido, usado em indústrias de alimentos e papel. Ou seja, não importa o tamanho da produção, sempre tem alguém interessado em comprar. Além disso, a mandioca ajuda a preservar o solo. Enquanto culturas como a soja e o milho exigem muitos adubos e agrotóxicos, ela cresce quase sozinha, sem precisar de tanto cuidado. Isso significa menos gastos para o produtor e menos danos para a natureza. Em algumas regiões, agricultores estão até plantando mandioca em sistemas agroflorestais, misturando-a com árvores frutíferas e plantas nativas. Assim, a terra fica mais protegida e ainda produz alimentos por muitos anos. O mais interessante é que a mandioca não é apenas uma planta do passado, mas uma aliada para os desafios de hoje. Com a inflação subindo e os custos da agricultura aumentando, ela se torna uma saída econômica e segura. Enquanto outros produtos dependem de insumos caros e de condições perfeitas, a mandioca segue firme, alimentando pessoas e gerando renda. Quem planta hoje está fazendo um investimento simples, mas que pode durar décadas. E não é só no campo que ela faz diferença. Nas cidades, a mandioca também está voltando com força. Restaurantes e lanchonetes estão usando mais farinha, tapioca e até chips de mandioca como alternativas saudáveis e sem glúten. Em feiras orgânicas, produtos derivados da mandioca ganham espaço entre quem busca alimentos naturais e de origem local. Ou seja, a planta que antes era vista como comida de pobre hoje é valorizada por chefes e consumidores que querem qualidade e tradição. Para quem está pensando em começar, o primeiro passo é simples: conversar com outros produtores. Muitos agricultores experientes estão dispostos a ensinar como plantar, colher e até mesmo como vender. Em cooperativas e associações, é possível encontrar sementes de qualidade e apoio para escoar a produção. E o melhor, não precisa de máquinas caras ou técnicas complicadas. Com uma enxada, um pouco de terra e paciência, já dá para colher bons resultados. A mandioca prova que, às vezes, as melhores soluções já existem há muito tempo. Ela não precisa de invenções modernas para ser útil, apenas de pessoas dispostas a dar uma chance. Seja para alimentar a família, gerar renda ou cuidar da terra, essa planta antiga está mostrando que ainda tem muito a oferecer. E quem apostar nela hoje pode colher frutos não só agora, mas por muitos anos.
E não é só a mandioca que está voltando com força. Outras plantas antigas, como o milho crioulo, o feijão de corda e a batata doce roxa, também estão ganhando espaço nas fazendas. Elas são resistentes, crescem bem mesmo em solos mais fracos e não precisam de muitos agrotóxicos. Isso é ótimo para quem quer economizar e ainda cuidar da saúde da terra. Por exemplo, o milho crioulo, que nossos avós plantavam, não depende de sementes compradas todo ano. O agricultor pode guardar uma parte da colheita para plantar na próxima safra, sem gastar mais nada. Já a batata doce roxa, além de ser nutritiva, cresce rápido e ajuda a proteger o solo da erosão, porque suas folhas cobrem a terra. Outra vantagem dessas plantas é que elas se adaptam melhor ao clima da região. Enquanto algumas culturas modernas sofrem com a seca ou o excesso de chuva, essas variedades antigas já estão acostumadas. É como se a natureza tivesse feito elas sob medida para cada lugar. E não pense que essas plantas são só para consumo da família. Muitos produtores estão descobrindo que dá para vender esses alimentos com valor agregado. Uma farinha de mandioca artesanal, por exemplo, pode ser vendida por um preço melhor do que a mandioca comum. O mesmo vale para doces de batata doce ou biscoitos feitos com milho crioulo. Os consumidores estão cada vez mais interessados em produtos naturais, sem químicos, e pagam bem por isso. Além disso, plantar essas culturas ajuda a preservar a diversidade. Muitas sementes antigas estão desaparecendo porque foram substituídas por variedades modernas. Quando o agricultor escolhe plantar mandioca, feijão de corda ou milho crioulo, ele está ajudando a manter viva uma parte importante da nossa história e da nossa alimentação. O mais legal é que não precisa ser um grande produtor para começar. Até quem tem um pedacinho de terra pode experimentar. Basta escolher uma planta que se adapte ao clima da região, conseguir sementes ou mudas com outros agricultores e colocar a mão na massa. Com o tempo, a própria terra mostra o que funciona melhor. E se der errado? Não tem problema. A agricultura sempre foi assim, um aprendizado constante. O importante é não desistir e ir ajustando as técnicas. Muitos produtores que hoje colhem bons resultados começaram com tentativas e erros, mas persistiram porque viram que valia a pena. No fim das contas, essas plantas antigas são como velhas amigas que voltaram para ajudar. Elas não exigem muito, mas dão de volta alimento, renda e até um pouco mais de segurança para quem vive da terra. E o melhor, quanto mais gente plantar, mais forte essa rede de conhecimento e apoio se torna. Então, que tal dar uma chance para elas? Pode ser o começo de algo muito bom. E não é só questão de lucro ou de ter comida na mesa. Plantar essas espécies antigas também ajuda a cuidar da terra de um jeito mais natural. Muitas delas crescem bem sem precisar de venenos ou adubos químicos, que acabam gastando dinheiro e ainda podem estragar o solo com o tempo. Por exemplo, o feijão guandu, que muita gente conhece como feijão de porco, é uma planta forte que enriquece a terra com nitrogênio, um nutriente importante para outras culturas. Ou seja, ele mesmo aduba o solo enquanto cresce, sem precisar de produtos caros. Outra vantagem é que essas plantas costumam ser mais resistentes a pragas e mudanças no clima. Enquanto algumas lavouras modernas sofrem com a seca ou o excesso de chuva, espécies como a mandioca, o milho crioulo ou o amendoim forrageiro aguentam melhor essas variações. Isso significa menos dor de cabeça para o agricultor e menos risco de perder tudo de uma vez. Imagine um pequeno produtor que planta milho híbrido e, depois de meses de trabalho, uma chuva forte estraga tudo. Agora, se ele tivesse uma variedade antiga, como o milho cateto, que é mais adaptado ao clima da região, as chances de salvar pelo menos parte da colheita seriam maiores. Além disso, muitas dessas plantas antigas fazem parte da cultura e da história das famílias. Quem nunca ouviu um avô ou uma avó contar sobre o arroz vermelho que se plantava antigamente, ou sobre a abóbora que crescia sem precisar de muito cuidado? Essas memórias não são só saudade, elas carregam conhecimento prático, passado de geração em geração. Quando um agricultor resgata uma semente antiga, ele não está só plantando uma nova cultura, está mantendo viva uma tradição que pode fazer diferença no futuro. E não precisa ser tudo de uma vez. Começar pequeno é a melhor forma. Que tal separar um cantinho da roça para testar uma ou duas espécies?
Por exemplo, plantar um pouco de batata doce roxa, que é rica em nutrientes e cresce até em solos mais fracos, ou experimentar o gergelim, que além de dar óleo, ainda atrai abelhas e ajuda na polinização de outras plantas. Se der certo, dá para aumentar a área no ano seguinte. Se não der, o prejuízo é pequeno, e o aprendizado é grande. Outra dica é conversar com quem já tem experiência. Em muitas regiões, existem grupos de agricultores que trocam sementes e dicas, ou até feiras onde é possível comprar mudas de variedades antigas. Também dá para procurar assistência técnica em sindicatos rurais ou cooperativas, que muitas vezes têm projetos para incentivar o plantio dessas espécies. O importante é não ficar parado, esperando que as coisas melhorem sozinhas. No fim, plantar essas espécies é como fazer um investimento a longo prazo. Pode não dar retorno imediato, mas com o tempo, a terra agradece, a família come melhor e a renda fica mais estável. E o mais legal é que, ao fazer isso, o agricultor não está só cuidando da sua propriedade, está ajudando a preservar um pedacinho da natureza e da cultura do país. Afinal, se essas plantas sobreviveram por séculos, é porque têm valor. E agora, mais do que nunca, elas podem ser a chave para uma agricultura mais forte, saudável e sustentável. Então, por que não tentar? A Terra já esperou tempo demais por essa chance.